Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o seu servo, irmão Paulo Júnior, pela graça de Deus, membro da Assembleia de Deus em São Luís, estado do Maranhão, campo e São Luís. Faço parte da área de número 108 de trabalhos pastorais e dirijo a congregação Renascença. E estamos aqui mais uma vez para estudar acerca da palavra de Deus nesse momento tão especial que é a Escola Bíblica Dominical. Portanto, você, professor, você, aluno, você interessado na EBD, já pega seu caderno, a sua caneta, pegue o seu material, que tem muita coisa boa hoje aqui. Vamos lá? E não se esqueça, hein? Nós precisamos muito da sua ajuda. Queremos que você dê aquele like, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, porque tudo isso que fazemos é com amor, com dedicação à obra do Senhor e é totalmente gratuito. Só peço que você me ajude dessa forma para que juntos possamos alcançar mais e mais vidas para a glória do Senhor. E se você for de um município distante que deseja conversar comigo, tirar alguma dúvida, não se preocupe. Aqui na descrição estarei deixando os nossos meios de comunicação. Estamos aqui integralmente para servir a Deus e a igreja para a glória do seu nome. Vamos lá? Hoje nós iremos para a lição de número 5, o filho que redime. Certamente esse assunto ele chama muito a atenção daqueles que estão tendo contato com uma teologia sistemática. Por quê? Porque aqui trata-se, na verdade, de um assunto mais específico, mais aprofundado, um conteúdo teológico mais profundo. E falar sobre o filho é novamente relembrar que o filho não é menor que o pai. Quando nós falamos sobre pai, nós estamos nos referindo a figura da Trindade, que tem os decretos, que age dentro da eternidade em consonância com as outras duas pessoas da Trindade. E sempre a Bíblia se refere a esta figura, a esta pessoa, como pai. E pai aqui não é no sentido da gramática portuguesa, do pai ser o que gerou o filho. Não, pai, na verdade, trata-se de um nome próprio. É um nome próprio, assim como meu nome é Paulo, seu nome pode ser João, existem nomes próprios, então pai é um nome próprio. Trata-se também do filho, sendo o nome próprio da segunda pessoa da Trindade. E essa segunda pessoa da Trindade, além da ideia de filho ser o nome próprio, também comunica a ideia de que tanto o pai quanto o filho têm a mesma essência. Quando fala unigênito do pai, trata-se então de uma expressão grega que quer dizer aquele que tem a mesma essência que o pai, tem a mesma natureza que o pai, porque ambos são Deus, conforme está escrito em João 10,30, eu e o pai somos um, disse Jesus, e ambos estão coexistindo em eternidade e, claro, compartilhando dos mesmos atributos, do mesmo poder, para que tanto o pai, quanto o filho, quanto o espírito hajam em consonância para a glória de Deus, que é justamente a união das três pessoas em uma mesma essência, tá bom? Então vamos lá, lição de número 5, nós aqui estamos na lição o filho que redime. Bem, quando nós olhamos para o texto da lição, vemos a escritura diz, João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que texto importante. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi essa a expressão de João, o Batista, nessa narrativa, ao avistar, ao perceber a chegada de Jesus, o Filho. Lembrando que Filho é o nome próprio da segunda pessoa da Trindade, e Jesus, ou Yehoshua, ou Yeshua, são duas variantes hebraicas, são os nomes humanos, os nomes, digamos que naturais do Filho de Deus encarnado. Então, durante a sua estadia aqui na Terra, ele foi conhecido por Jesus. E como já falamos até anteriormente, o próprio nome Jesus já comunica a sua missão de salvar as pessoas de seus pecados. Comentamos aqui na lição, salvo engano, de número 2. E olhando para esse texto, vemos
essa abordagem, né? Logo nos primeiros versículos do Evangelho de João, e agora João não Batista, mas João, discípulo de Jesus, ele faz uma abordagem extensiva quanto à vinda de Jesus. Quando nós olhamos para João capítulo 1, vemos que nos primeiros versículos, até o 19, João se preocupa em fazer uma defesa apologética, uma defesa clara da correlação do princípio hebraico, que lá está em Gênesis 1, do princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, e agora traz uma nova releitura no texto grego, nos versículos 1 ao 19. Tanto é que ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E esse princípio, Enahel, é a mesma ideia de Bereshit, lá no hebraico, do texto de Gênesis capítulo 1. Então João se preocupa em fazer uma narrativa no epílogo do seu texto, que existem várias partes do livro de João. Tem uns epílogos, tem um epílogo, tem os milagres, tem um desenvolvimento, enfim, isso não é o tema da aula, mas só para situar onde está a narrativa de João 29. Ele está tratando sobre a encarnação de Jesus em seus vários atributos. E, na verdade, quando você olha para o capítulo 1 de João, ele está mencionando 7 ocorrências ou 7 grandes impactos de Jesus ao encarnar-se. Então, fala sobre a origem do mundo, fala sobre a sua encarnação como luz, fala sobre vários elementos, e aqui falando agora no âmbito expiatório como sendo filho de Deus. E um ponto importantíssimo ainda que você pode comentar em sala de aula é que no capítulo 1 de João, do versículo 1 até o último versículo do capítulo 1 de João, você vai perceber que nesses 7 adventos ou acontecimentos, eles também demonstram a progressão histórica da narrativa da queda, da redenção e claro, apontando também para a consumação. Vendo a partir disso que João ele faz um resumo geral de toda a literatura bíblica de Gênesis a Apocalipse e ainda aponta para o que há de vir, né? Isso é muito interessante e esse texto de João 29 está situado nesse grande grupo. Perceba que o Filho revelado como Cordeiro escatológico é observado aqui e faz menção inclusive a outros textos, como nós temos acompanhado aí o texto de Isaías, capítulo 53, versículo 7, o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, são 2 textos muito interessantes para fazermos uma análise correlacionada e entendermos a macroestrutura do que é o Cordeiro no aspecto escatológico, que diz o texto de Isaías 53, 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Perceba que essa é uma abordagem de Jesus no período da paixão, que antecedia a crucificação, e após a crucificação ele manteve-se calado como uma ovelha muda, né? Como um cordeiro que ali demonstra a pureza e, claro, também o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Mas olhando para Apocalipse capítulo 5, versículo 6, vemos: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. E um cordeiro, se você olhar na sua Bíblia, é com C maiúsculo. Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ponto interessantíssimo aqui é que nós temos uma visão do cordeiro que está sendo sacrificado, no texto de Isaías 53, e agora esse cordeiro, em um aspecto escatológico em Apocalipse 5, é aquele que julgará. A ira do cordeiro irá julgar as nações. A ira do cordeiro irá agir com justiça. Então, existem impactos escatológicos relevantes aqui e a gente já consegue enxergar isso como uma prévia, comparando o texto de João 1 com Apocalipse 5. Além disso, o filho que redime é o filho previamente designado para morrer. Então, desde o início, olhando para o texto, João viu a Jesus que vinha para com ele e ele já dizia: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quando João falava isso, ele já estava apontando para a obra da expiação, que era necessário que o cordeiro fosse morto para cobrir os pecados daquele que ofereceu um cordeiro como oferta. Então, ele já está apontando para a sua morte e, consequentemente, após a sua morte, a redenção através do seu sangue.
E o próprio texto já aponta isso, que ele já foi designado para morrer. Outra informação importante quanto a esse texto é que Cordeiro de Deus implica na procedência e iniciativa divina. Porque quando utiliza a expressão de Deus, é literalmente falando da procedência, veio de Deus, foi Deus que enviou, e ele não só enviou, como também a iniciativa de enviar o Cordeiro foi dele. Então, Deus que teve interesse na obra da salvação, e ele foi quem, de forma graciosa, se ofereceu, se voluntariou para que acontecesse, né, todo esse processo que nós chamamos do plano da salvação. Então, é de procedência divina e também de iniciativa divina. Além disso, percebemos que o Cordeiro e o rito da expiação são dois pontos que nós devemos considerar ao fazer análise desse texto. Por quê? Porque quando João escreve isso, ele está escrevendo para uma primeira audiência, uma audiência que é majoritariamente judia, eles tinham familiaridade com aspectos, com termos como Cordeiro, como tirar o pecado. Esses elementos eram práticas comuns do seu dia a dia, porque afinal, como Deus havia instituído o sacrifício em Israel para manter a relação com ele, era necessário então que houvesse uma vida de santidade. E a santidade advinha dos sacrifícios, né? E os judeus, tinham muita familiaridade com isso e ofereciam sacrifícios rotineiramente para a expiação de seus pecados. E aqui nós vemos que é uma prática comum. Mas talvez para nós seja algo mais complexo, algo mais difícil de se compreender. Por isso nós vamos analisar de uma forma mais pormenorizada, até mesmo para enriquecer o subsídio teológico e você poder explicar melhor aos seus alunos e à sua classe. Então vamos lá. Note, nós temos aqui a expressão no dia seguinte, que é logo aquilo que dá início ao texto, indicando inclusive novamente aquela revelação progressiva de Deus. Então, desde o Gênesis até João, existem progressivos acontecimentos apontando para a vinda do Messias. Lá no texto que nós olhamos em Gênesis 3,15, que foi aquilo que chamamos de proto-evangelho. Então, aqui existe uma estrutura literária de João em dias consecutivos ou sucessivos, dos versículos 19 ao versículo 51. Então, ele vai apontando para os vários elementos que vão se seguindo, e isso tudo tem uma intencionalidade para, inclusive, relacionar com a semana da criação. Então, Deus separou, inspirou o escritor para também dar essa ênfase intencional, apontando para a revelação progressiva. João, então, constrói essa nova criação cristológica, e a redenção começa antes da cruz, ainda na revelação. Então, quando o escritor coloca no dia seguinte, ele está fazendo uma retomada dos acontecimentos que iniciaram no versículo 1, e aqui está dando ênfase novamente à revelação progressiva. E aqui, de forma antecipada, nós já podemos entender que trata-se, na verdade, de um elemento de antecipação, e essa antecipação está diretamente relacionada à redenção. A revelação antecede a redenção. É assim o mesmo princípio quando olhamos para o Gênesis 3,15, lá o proto-evangelho, antes mesmo da redenção já havia uma revelação que haveria de acontecer. Isso inspirou também os vários elementos de Gênesis 22, o sacrifício de Isaac. Olhamos para o rito sacrificial e todo Levítico responsável por dar detalhes do sacrifício. Olhamos para as festas perpétuas, sobretudo a Páscoa, que nós iremos analisar hoje. Olhamos para o trono de Davi, olhamos para as profecias messiânicas, olhamos para vários elementos veterotestamentários que estavam apontando para a redenção, mesmo que a redenção ainda não estivesse plenamente encarnada entre nós, que era o próprio Jesus. Então, diferentemente de nós, que olhamos para trás de forma retrospectiva, os escritores veterotestamentários apontavam para frente em uma revelação prospectiva ou progressiva. Bem, o Cordeiro surge no tempo certo, dentro dessa economia divina e, claro, organizado por Deus. E aqui diz aí do texto, João viu a Jesus. Então, esse viu a Jesus dá a ideia de discernir. Ver em João traz esse contraste. Ver contra não perceber.
Porque quando você olha para o texto de João, capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então, a ideia do conhecer é o de perceber, de cair em si, de compreender. Então, de fato, o mundo não conhecia Jesus, não percebia Jesus. E aqui é um contraste claro entre Jesus e o sistema farisaico. João, ele gosta de fazer esse dualismo. João fala de luz e trevas, fala de céu e inferno, fala de Jesus e o sistema farisaico. Sempre vai ter esse dualismo, ele utiliza bastante essa técnica. E a gente vê, ao fazer a exegese desse texto, que ele está falando aqui, e João viu a Jesus, ao fazer essa redação, está dizendo, em outras palavras, que João Batista, diferentemente do sistema farisaico, de Hillel, de Shammai, dos grandes rabinos, né? João Batista entendeu, compreendeu, percebeu que ele era o Cordeiro de Deus. Então, ele teve visão, ele percebeu a obra de Cristo da redenção ali naquele momento. E olhando para esse texto, vemos que João Batista vê o que o sistema religioso não vê. A tradição aguardava os sinais e não o Cordeiro. Então, a revelação espiritual aqui, inclusive, antecede a compreensão sacrificial daquilo que Jesus haveria de fazer na cruz do Calvário. É interessante pensar sobre isso, irmãos, porque os fariseus, os rabinos, né, os saduceus, os 4 grandes grupos religiosos que existiam naqueles dias, essênios, herodianos, fariseus e saduceus. Eles se preocupavam em interpretar a lei, em ter uma expectativa messiânica, cada um com a sua cosmovisão, uns numa expectativa de revolução, como eram os herodianos, outros com uma expectativa mais intimista, como eram os essênios, enfim. Cada um deles tinha uma expectativa quanto ao Messias, mas nenhum deles percebeu que o Messias já estava encarnado e que ele, na verdade, era o Cordeiro de Deus. Aqui vemos, inclusive, essa deixa de João ao redigir esse primeiro momento de contato de João Batista com Jesus. Bem, olhando ainda para essas expressões, que são palavras-chave desse texto, nós poderemos pensar em duas. Quando João viu a Jesus, ele falou alguma coisa. Ele falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui existem duas palavras que são importantes a gente discutir aqui agora. Quando João fala tira o pecado do mundo, ele tem uma ênfase, tem uma linguagem peculiar e, novamente, familiar para os seus ouvintes. Para nós, talvez não seja, mas para os seus ouvintes era algo bem familiar. E aqui eu trouxe duas expressões interessantes para a gente fazer uma análise e comparar cada uma delas. Por quê? Porque, como nós sabemos, seguindo a profecia messiânica, até já lemos o texto de Isaías 53, Jesus era o Cordeiro. Jesus era o sacrifício. Jesus deveria ser o sacrifício imaculado e, através do seu sacrifício, acontecesse a redenção da humanidade. Perfeito? E, inclusive, de tal forma que, seguindo o rito sacrificial, como é que acontecia? Deveria pegar um animal proporcional ao pecado que você cometeu. Lá na lei de Moisés, e não se engane, não são somente 10 mandamentos. Na verdade, se você pegar todo o Antigo Testamento, interpretando como os rabinos interpretavam, e até Paulo, Jesus tinha essa compreensão, existiam 613 mandamentos chamados de mitzvot. 613 mitzvot. Ou seja, desses 613, existia uma quantidade que era proibitiva, ou seja, que você não deve fazer, e existem outras quantidades que são permissivas, que você é autorizado a fazer. E Jesus deveria cumprir todos os mandamentos como sendo o perfeito, o varão perfeito que haveria de nos substituir, porque nenhum de nós somos capazes de cumprir, de satisfazer a lei de Deus, e como nós já vimos na lição anterior, na justificação, ele se fez justo por nós. E diante desse grande processo, dessa grande lei, que inclusive existem legislações especiais, como as leis cerimoniais, Jesus sabia, e todo o imaginário judaico também sabia, que o sacrifício deveria ser oferecido proporcional ao pecado, e existiam várias formas de sacrificar. Se você olhar para Levíticos do capítulo 1 ao capítulo 6, lá existem 6 tipos de ofertas. Cada uma dessas ofertas específicas, inclusive, para perdão
e de pecados e a remoção da culpa do pecado. Depois você pode ler com calma, cada um desses capítulos trata sobre isso. A última apontando, inclusive, para o holocausto, que é a oferta queimada. E é diferente da oferta de manjares, é diferente da oferta pela culpa, é diferente das outras ofertas. Bem, e dentre elas, as principais, o que era rotineiro, era pegar o animal, pegar o cutelo do animal, né, o cutelo que é uma espécie de machado, imolar o animal, ou seja, degolar o animal, removendo a vida daquele animal. O seu sangue deveria ser derramado na base do altar e com os dedos o sacerdote deveria colocar sangue nas 4 pontas do altar e o restante do sangue, novamente, derramado à base do altar. Tudo isso fazia parte daquilo que Deus determinou que eles deveriam fazer. Claro que existem várias peculiaridades, especificidades, mas a gente não tem tempo para tratar sobre isso aqui. Quem sabe uma próxima oportunidade. Então, olhando para o que Jesus viveu na cruz, os irmãos já conseguiram perceber a tipologia? Lá estava o cordeiro, a cruz era o altar, existia sangue nas 4 pontas do altar. Sangue na ponta de cima da sua cabeça, nos 2 braços e na perna. E ainda veio um soldado que traspassou o lado de Jesus, derramando sangue na base do altar. Então, existem vários elementos tipológicos que os irmãos podem analisar diante disso, né? A própria organização das tribos, quando eles paravam no arraial, Deus determinou que eles se organizassem a leste, a oeste, a norte e sul. Cada uma das tribos deveriam estar bem organizadas e uma vista aérea, como de um drone, era possível ver uma cruz. Enfim, existem vários elementos tipológicos e a tipologia é isso. É observar elementos litúrgicos, cerimoniais, que já apontavam para aquilo que Jesus haveria de cumprir. Então, existia um tipo de o antítipo. É uma expressão teológica para essas correlações que nós temos falado aqui. Bem, e logo que se olha para o texto bíblico, as 2 principais expressões são cobrir pecados e tirar pecados. Veja, a expressão cobrir vem do hebraico kapar. Kapar tem o seu sentido de cobrir, recobrir ou ocultar. No contexto levítico, kapar indica a cobertura provisória diante da santidade divina. O sangue era aspergido sobre o altar, sobre o propiciatório, kaporet, não apagava a culpa moral do pecador, antes suspendia o juízo de Deus, permitindo que o relacionamento cultural fosse mantido. A expressão aqui, queridos, de cobrir, é a expressão utilizada para expiar. Então, quando se falava, o pecado foi expiado, o pecado foi coberto. Coberto de quem? Deus, ele não vê todas as coisas, para que cobrir pecado para Deus? Bem, como já dissemos também, Deus é santo, e por ser santo, ele só se relaciona com santos, porque não existe impureza na natureza de Deus, e ele não tem aproximação com o pecado. É tão fato isso que quando Jesus estava lá no Calvário, sendo crucificado, ele mesmo clamou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ali, a própria figura do Pai se afasta do Filho, porque os pecados passados, presentes e futuros da humanidade estavam sobre Jesus, porque lá ele estava sendo o Cordeiro e os pecados estavam sendo imputados a ele. E como o Pai é santo, ele não compactou. Então existe uma separação entre o Pai e o Filho naquele momento. E essa separação tem mais um sentido teológico, porque o Pai sempre esteve com o Filho. É mais uma ideia para a gente entender o impacto da santidade em relação ao pecado. Veja que quando alguém pecava, então esse pecado deveria ser coberto para que Deus não agisse com juízo em prol daquela pessoa, daquela família, daquele povo, por conta do pecado. Então ele era coberto e por essa razão se havia de permanecer o relacionamento com Deus. Mas, como já escrevi aqui, tem mais uma ênfase, essa cobertura de pecado, mais uma ênfase cultural, e a culpa ainda permanecia sobre o transgressor. E aí teria que oferecer uma outra oferta, que é a oferta pela culpa. Então, existem vários tipos de oferta. Voltando, por isso, os sacrifícios precisavam ser repetidos continuamente, pois a consciência do pecado permanecia ativa e o problema não era resolvido em definitivo. Aqui a pedagogia da santidade é muito bem trabalhada. Então, esse ato de cobrir
representava justamente isso. Deveremos buscar a santidade, ser santo como ele é santo, já dizia o próprio Moisés ao escrever isso aos Deuteronômios. E outra expressão que nós vemos é a expressão que João utiliza. Ele veio para tirar. Então, olha só, a expressão que ele utiliza aqui é nasa. Nasa significa levantar, carregar, transportar, remover. Diferente de capar, que lida com a cobertura, nasa lida com transferência e remoção. Em textos proféticos, especialmente em Isaías 53, o servo do Senhor é descrito como aquele que leva, nasa, as iniquidades do povo. Então, o pecado aqui não permanece sob cobertura, ele é colocado sobre o outro e retirado do pecador. Essa ideia encontra paralelo direto no rito do dia da expiação, que é o Yom Kippur. Bem, então quando João fala, eis o Cordeiro de Deus, ele não cobre pecados, temporariamente, provisoriamente, ele tira permanentemente, de forma final. Olha só que coisa linda. Ele tira o pecado do mundo. Então é muito bem assemelhado, né, em termos paralelos com o dia de Yom Kippur, que era o sacrifício que se fazia uma vez ao ano pelos pecados de toda a comunidade. Então pegava um bode emissário, bode expiatório também chamado, né, e era enviado ao deserto, o bode emissário, e aí ele levava o pecado para longe do arraial do Senhor, né, do povo de Israel. Então a gente olha para esse texto, tira o pecado, fazendo esse paralelo direto com a expiação. O tirar aqui tem essa ênfase permanente, e foi essa obra de Cristo. Veja que tudo isso nos faz refletir sobre a Páscoa. A Páscoa, ela representa bem esse aspecto da salvação em termos litúrgicos, cerimoniais e também de libertação de Deus para com seu povo. E aqui nós temos uma definição do dicionário bíblico Wycliffe, da CPAD, que nos diz o seguinte, ó. Páscoa é a festa instituída por Deus para Israel na época do Êxodo, para celebrar a noite em que o Senhor Jeová poupou todos os recém-nascidos primogênitos dos israelitas e matou todos os primogênitos dos egípcios. Então, aí, inclusive, tem citações aí em Êxodo capítulo 12, que justamente é o texto que está aí como texto de orientação nessa lição de número 5 para a leitura em sala de aula, que é um texto muito interessante para vermos o impacto do sangue do Cordeiro, inclusive falando também sobre a Páscoa aqui nesse sentido. Então, o que era a Páscoa? Aqui eu trouxe uma definição do dicionário bíblico Wycliffe. Trata-se de uma festa onde Deus instituiu essa festa para fazer com que o povo do Senhor lembrasse da libertação da escravidão do Egito. Inclusive, Páscoa vem de passar, que é passagem, que é passagem no sentido de libertação, de transição. E, de fato, o povo saiu dali do Egito e peregrinou 40 anos no deserto e depois adentrou a Terra Prometida. E a Páscoa é esse momento também que implica no sacrifício ou na morte dos primogênitos dos egípcios e na preservação dos primogênitos israelitas. E o segredo era o sangue nos umbrais da porta, porque passava o anjo da morte, era a 10ª e última praga, matando os primogênitos de todo o Egito. Mas aqueles que eram selados pelo sangue do Cordeiro permaneceram vivos. Então isso também aponta sobre a preservação daqueles que se mantêm com o sangue no umbral da porta. Tem um significado espiritual importante. Aqueles que mantêm sobre si o sangue do Cordeiro são preservados da ira de Deus. Então aqueles que têm contato com Jesus, têm contato com a salvação, permanecem nele, estão preservados da ira divina que há de vir sobre a terra e que já, na verdade, está em curso sobre a terra. Deus é justo e deve agir com justiça, inclusive em termos de juízo. Bem, olhando para cá, podemos pensar um pouco sobre o significado teológico do sangue na Páscoa. O sangue na Páscoa marca esse pertencimento. O texto diz, verei o sangue, está lá escrito em Êxodo 12, 13. Verei o sangue. Então o sujeito da visão é Deus. Então é Deus que vai ver o sangue e quando ele olhar o sangue, ele vai passar. Aquela casa vai ser preservada. Então o sangue aqui serve como testemunho externo da obediência da fé. O rito ensina que a salvação não depende do entendimento pleno. Na verdade, a confiança na provisão revelada. Então o sangue mostra esse testemunho externo.
Isso prepara o contraste joanino em que o sangue que antes sinalizava a proteção, agora está nos mostrando a redenção. Então, o significado anterior do sangue era proteção, e agora indica a redenção. E a redenção, inclusive, aponta para um processo permanente, não mais provisório, permanente. Veja que, teologicamente, a Páscoa institui 3 pilares. Primeiro, substituição. O cordeiro morre no lugar do primogênito. O primogênito israelita foi poupado, mas porque um cordeiro foi morto, para justamente deixar o seu sangue ali nos umbrais da porta e ser poupado. Segundo, sinal de sangue. Redenção baseada em provisão divina. Então veja que esse sinal aponta para a obra da redenção também, sendo um ato de Deus para conosco unilateral. Terceiro, memória ordenada. O evento deve ser reencenado perpetuamente, por isso também que é chamado de festa perpétuas. Existiam 3 festas perpétuas: a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculos e a festa de Pentecostes. Essas 3 festas, até hoje, os judeus permanecem fazendo, porque é a orientação de Deus para que permaneçam fazendo essas 3 festas, realizando essas 3 festas. E a Páscoa também aponta para essa reencenação daquilo que Deus fez, para que todos lembrem do significado excepcional da Páscoa em termos de salvação, provisão e redenção. Olhando para cá, então, desde o início a Páscoa é histórica, ritual e profética. E aqui vemos que o poder do sangue também é revelado quando Jesus, com seu sangue, cumpre a Páscoa, supera o sacrifício, um sistema sacrificial, remove o pecado, confirma a nova aliança, purifica a consciência, une a igreja ao Cordeiro, aponta para a consumação final. Olha o poder do sangue de Jesus. Desde a Páscoa até a consumação final, é o sangue de Jesus que tem nos conduzido, nos preservado, nos orientado. Por isso que quando nós oramos pedindo para que Deus nos cubra com seu sangue, existe um significado espiritual muito forte em termos históricos teológicos. É muito especial esse significado e aqui devemos dar ênfase nisso em sala de aula. O sangue de Jesus cumpre a Páscoa, supera o sistema sacrificial, remove o pecado, ratifica a nova aliança, purifica a consciência, une a igreja ao Cordeiro e aponta para a consumação final. E aqui, quando falamos do sangue, inevitavelmente, nós também estamos falando do cálice, né? Numa das grandes ordenanças da igreja, que é a ceia do Senhor, existe o pão e o vinho. E o vinho representa o sangue de Jesus. Veja que na nova aliança, nós vemos que esse cálice, ele confirma a nova aliança. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A ceia sela a aliança continuamente na comunidade. Segundo, existe aqui a purificação da consciência. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aqui existe a participação consciente na obra consumada. Terceiro, existe a comunhão vital com Cristo. O cálice da bênção não é a comunhão do sangue de Cristo? Disse Paulo, indagando sobre a ceia do Senhor e a sua aplicação no contexto da igreja de Corinto, capítulo 10. A comunhão aqui, koinonia, inclusive essa participação real dos efeitos da redenção. Além disso, o cálice também antecipa um evento escatológico. Não beberei até aquele dia em que eu beber de novo convosco. Inclusive apontando para as bodas do Cordeiro, que é uma expectativa da igreja, daqueles que hão de ser salvos. Olha que interessante esses 4 elementos que temos aqui discutido, inclusive também sobre o poder do sangue, né? É agora simbolicamente representado no cálice, no ato da ceia do Senhor. Beleza? Então, vemos que outro contexto interessante para analisarmos é a definição de redenção. E aqui trago o conceito que Justo Gonzalez nos apresenta. Normalmente, a redenção implica em pagamento, um resgate pelo que se redime. Porém, no Antigo Testamento, Yahvé com frequência redime Israel, e nem sempre se assinala claramente que se tem pagado um preço por tal redenção. Veja que essa redenção que ele está nos falando aqui implica em pagamento, um resgate pelo que se redime. E, claro, esse é o contexto geral do que é redenção. Mas ele também menciona que, em vários momentos,
Yahvé redime o seu povo e não tem pagamento. Então, a gente vê que existem diferentes apresentações da redenção. E é por isso que eu trouxe essa citação, para a gente discutir o que é redenção e como ela se apresenta. Vamos lá? O que é redenção? Redenção é o sentido bíblico, em outras palavras, para deixar mais claro, é o ato de libertar alguém mediante o pagamento de um preço. O termo carrega 3 ideias inseparáveis: escravidão real, preço real, libertação efetiva. A gente vai lembrar do Redentor, Redimidor, de Ruth, né? Boaz, apontando para a redenção. Ali a obra graciosa de Deus, inclusive, é um tipo, né? É algo que está prefigurando aquilo que Jesus haveria de fazer. Então, a redenção, nesse ato de libertar, ela aparece no Antigo Testamento com 3 expressões. A primeira é Gaal, resgatar um parente em situação de perda ou dívida, que foi o que aconteceu com Ruth. Padar, libertar mediante pagamento. E capar, expiar, remover o obstáculo da culpa, que foi o que nós já comentamos aqui anteriormente. No Novo Testamento, nós vemos 2 expressões. Litron, que é o preço de resgate, inclusive fazendo referência aqui ao texto de Marcos, capítulo 10, versículo 45, texto muito interessante para a gente fazer um apontamento, que é o texto bíblico que diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa ideia de em resgate é litron, preço de resgate. Ele veio para satisfazer com a sua vida o preço de resgate. Segundo, a politrosis. A politrosis traz a ideia de libertação consumada, que nós vemos isso como reflexo em Romanos, capítulo 3, versículo 24, o texto que a Bíblia mesmo tem mencionado sobre esse assunto, quando diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, que é a libertação consumada, paga os nossos pecados. Então, redenção é um evento objetivo com efeitos espirituais reais. E a pergunta é: do que o ser humano é redimido? Veja que teologicamente a redenção opera em níveis diferentes. Primeiro, do pecado, culpa e poder, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados, disse Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Do pecado tem a culpa removida, o poder do pecado é quebrado e a consciência é purificada. O ser humano também é redimido da morte, para destruir aquele que tem o poder da morte. Está escrito em Hebreus 2,14. Não apenas morte física, morte como separação e domínio existencial. E também ele é redimido da escravidão espiritual. Nos libertou do império das trevas. Lá está escrito em Colossenses 1,13. Essa redenção é a mudança de senhorio. Você não é mais servo do diabo. Agora você é servo de Deus, servo do Senhor. E então tem a mudança de senhorio, de dono de propriedade. Então não neutralidade, mas a transferência de reino. Outro ponto interessante aqui é o alcance da redenção. Veja que existem debates históricos quanto a isso. Existe um alcance objetivo e um alcance subjetivo. O alcance objetivo é que Cristo morreu suficientemente por todos. Ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Então, o sacrifício de Jesus tem valor universal. E aqui falamos da expiação ilimitada. Nós, em uma cosmovisão wesleyana arminiana, entendemos que existe uma expiação ilimitada. Cristo morreu e o seu sangue foi derramado por todos e não somente pelos eleitos. Veja que também existe um alcance subjetivo. A redenção é eficaz apenas nos que creem. Então, naqueles que creem, a redenção foi neles também aplicada. Veja que na tradição wesleyana arminiana, a redenção é provisão universal, aplicação condicional à fé e a graça preveniente torna a resposta possível. Quando comparamos tudo isso, nós vemos, em outras palavras, que existem várias teorias quanto à redenção. É um assunto extenso, eu entendo, mas é interessante nós nos aprofundarmos sobre esse assunto. Nós já sabemos o que é redenção, por quem Cristo morreu, pelo que ele morreu, e agora vamos entender como é que é de fato essa redenção, como é que ela se aplica. Quando se fala em teorias da redenção, literalmente existem ideias que nos mostram, nos dão conta do que é a redenção, dos seus impactos. Veja que eu aponto para você algumas teorias.
Dentre elas, vemos aí a substituição penal. Os principais propositores são Anselmo de Cantuária, Martinho Lutero, João Calvino. Vemos aí que modernamente existem John Stott, Wayne Grudem como propositores. A ideia geral é o quê? Cristo assume a penalidade do pecado no lugar do pecador e satisfaz a justiça divina. É o que está escrito em Isaías 53:5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aqui o pecado é levado a sério, preserva a justiça objetiva, explica textos jurídicos que Paulo trata sobre isso em Romanos 3, por exemplo, em 2 Coríntios 5, e responde à pergunta como Deus pode justificar o ímpio. E a resposta é essa substituição penal. Existe também uma outra proposta, que é o Cristo vitorioso. Os principais proponentes são mais antigos, né? Irineu, Atanásio, Gregório de Nissa. A cruz aqui é a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte de Satanás. É um ponto interessante que, inclusive, tem ênfase bíblica sobre isso, mas existem alguns problemas. Porque não explica como a culpa ela é removida, pode minimizar a justiça divina e parece um aspecto mais mítico, mal formulado, quando não se tem um entendimento coerente. Então, e também não responde o ponto de que porque a morte de Cristo era necessária juridicamente. Não estamos falando da justificação, né? Além dela, tem a teoria do resgate. Temos aí Orígenes, Gregório de Nissa, primeiros séculos da igreja, tratando sobre esse assunto. É aquele texto de Marcos 10:45 que nós lemos, o texto mais forte em defesa dessa teoria, para dar sua vida em resgate de muitos. Então, nós temos aí alguns problemas, né? Primeiro pergunta que pode provocar um entendimento equivocado dessa teoria aqui o resgate foi pago. E aí pode ser que Deus tenha pagado a Satanás o resgate, então isso aí gera um papel excessivo jurídico de Satanás, que ele não tem esse papel. E claro, pode ser entendida hoje num sentido metafórico, funcional, mas a gente não pode entender como um aspecto literal. Também tem a teoria moral exemplar, o principal deles é Pedro Abelardo. Teólogos liberais têm utilizado bastante dessa teoria hoje. A cruz revela o amor de Deus, inspira arrependimento, conhecendo mais o amor de Deus. E aqui os pontos fracos dessa teoria é que ele não resolve o problema da culpa, da justiça, da ira de Deus, reduz a cruz a um exemplo, a uma pedagogia moral. Isso é fraco, né? E biblicamente insuficiente. Nós analisamos essas propostas e percebemos que, na verdade, a que melhor responde às perguntas bíblicas são a teoria da substituição penal, que é essa que nós temos trabalhado aqui, ok? E agora chegamos aqui no nosso momento Areópago. Ao tratar sobre esse assunto, existem perguntas importantes a serem respondidas. Vemos que a obra da redenção é algo bem completo, complexo e, claro, glorifica o nosso Deus. Mas eu trouxe algumas informações importantes para a gente enriquecer o conteúdo em sala de aula. A primeira delas é um problema teológico. A salvação, ela é meta-histórica ou é histórico-cultural? Aqui, fazendo um comparativo, o que é a meta-histórica? Essa salvação meta-histórica é a salvação como esse ato jurídico, espiritual de Deus. A cultura é um cenário contingente, existe uma ênfase na edificação, na culpa e na fé. Já a soteriologia, ou salvação histórico-encarnacional, traz a ideia de que a salvação ocorre dentro da história, a cultura é o meio, linguagem é objeto. E aqui se tem ênfase na encarnação, reino e na nova criação. O que é que eu quero trazer com essas duas abordagens? É que quando nós analisamos a salvação e a nossa cultura, a gente vai se perguntar qual a relevância de se estudar a redenção hoje? Qual o impacto de se entender isso hoje? É apenas em termos morais? É apenas em termos sacrificiais? É apenas em termos de encarnação? Ou tem algum impacto histórico, um impacto relevante para mim hoje? Essa é a pergunta que a gente pode se fazer. E fazendo uma análise dessas duas abordagens da salvação, tanto o meta-histórico como histórico-cultural, o histórico-encarnacional, vemos que a salvação ela é complementar. Ela está transitando nesses dois eixos. Deus interviu na história para mudar a história e também intervém na história e na cultura para nos fazer entender e desfrutar da obra da salvação. Isso é muito interessante para vermos uma parte prática da salvação.
Nós estamos sendo salvos agora. Inclusive, culturalmente, a nossa salvação, ela reflete na forma como vemos o mundo, a nossa cosmovisão, nas lentes que nós enxergamos o mundo, ela se reflete na forma como nos deparamos ou discutimos questões culturais, questões espirituais. E aqui é muito interessante. Veja também que a cultura atual e a salvação, ela é observada aqui no pecado está no mundo, cosmos. Então a salvação em Cristo, ela é ontologicamente universal e culturalmente particular. Ele é o Logos encarnado que está universalmente em alcance e é histórico em forma. Então ele alcança todos e ele habitou entre nós. E aqui nós temos impacto direto. O pecado está no mundo, cosmos aqui é toda a humanidade, então a própria natureza tem consequências do pecado, né, como o surgimento dos espinhos, dos abrolhos, existem menções sobre isso lá em Gênesis ainda. Além disso, o desmatamento, a revolta por terras, a progressão humana desenfreada, essas intervenções da natureza, os movimentos climáticos que geram catástrofes, tudo isso é consequência do pecado. O pecado está no mundo, mas além do pecado estar no mundo, a obra de Cristo também é para redimir nós que estamos no mundo e toda a criação. E essa redenção consumada, essa redenção final, culminará com um novo céu, nova terra, que estará aqui tudo reconstruído e estaremos vivendo com Ele eternamente. Que Deus em Cristo te abençoe e não se esqueça de deixar o seu joinha, comentar aqui embaixo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e eu espero que Deus tenha falado ao teu coração para o enriquecimento dessa lição tão gloriosa, lição de número 5, para a transmissão do conhecimento àqueles que estão ali ouvir. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Amém.